10 razões porque não preciso mais guardar o sábado. O sábado foi feito para um sinal eterno entre Israel e Deus, não para brasileiros. O sábado também era uma sombra de Cristo. Era um dia de descanso, e o dia que chegaria o descanso seria o dia em que Jesus estaria oferecendo esse descanso para as almas. E ainda temos outro descanso das nossas obras, dizia Paulo ainda. Paulo disse que podemos considerar todos os dias especiais, ou um mais especial do que os outros, ou todos iguais. A lei mosaica foi cumprida no Messias, não há mais nenhuma necessidade de se guardar o sábado. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E hoje vamos dar um nozinho na cabeça de pessoas, principalmente adventistas do sétimo dia, que primam pela guarda do sábado. Bem verdade que, se uma mentira for contada 10 vezes, o próprio mentiroso vai acreditar que é mentira com toda convicção. Igual um parente que eu tenho, que ele mesmo criou uma mentira que era dele, e depois ele acreditando na mentira que ele mesmo falou, e eu desfiz a mentira dele, ele olhou para mim e falou: tá aí, sem vergonha, safado, mentiroso, tudo é ele. Ele é que é o safado, mentiroso, sem vergonha, talarico, mentiroso, safado e sem vergonha. Mas ele disse que eu criei uma história. Eu não criei história. É a forma que está escrita aqui. Quem tem boca diz o que quer, mas ouve também o que não quer. Muito bem. 10 razões bíblicas porque eu não preciso mais guardar o sábado. Primeiro lugar, a lei mosaica, ela foi cumprida em Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse que veio para cumprir a lei, não aboli-la. A lei não foi abolida por Cristo, ela foi cumprida. A dispensação dela terminou. Tem a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a patriarcal, a da lei e a da graça. Então, a dispensação, o período probatório divino da lei se cumpriu. Foi o tempo que terminou. O mandato da lei terminou e agora quem assumiu foi a presidência da graça. Mudou. Então, olha só. Quando Jesus disse que veio cumprir a lei e não aboli-la, o sábado fazia parte dessa lei. Já foi cumprido, você não precisa mais cumprir. E quem cumpriu para você foi Cristo. O sábado era uma sombra de Jesus. Tem símile, tem metáfora, tem tipos, tem sombras, parábolas e tem antítipos. E nesse caso era uma sombra de Cristo. Em segundo lugar, a salvação não depende da guarda do sábado. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito o seguinte, que a salvação é pela graça, através da fé, e não pelas obras da lei. Guardar o sábado não é um requisito para ser salvo. Entendeu? Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça, através da fé, e não pelas obras da lei. Então não precisa guardar sábado para ser salvo. Em terceiro lugar, o sábado foi dado a Israel, não à igreja. Em Êxodo 31, 16 e 17, diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e os israelitas. O sábado nunca foi dado para os gentios. Quem são os gentios? As nações. Quem são as nações? O Brasil, por exemplo. Não foi dado para nós, foi para os israelitas. Agora, se você quer, porque mesmo quer, acreditar, guardar o sábado, fazer rituais, fique à vontade. Você não é meu inimigo. Eu não sou inimigo de ninguém que tem fé em alguma coisa. Não. É ao contrário, sou amigo. Eu não sou intolerante com fé de ninguém. Até porque muitas vezes essas fés se batem e vão no mesmo caminho, em muitos dos casos.
Por exemplo, se você vê a Umbanda, as pessoas dançando ali, batendo atabaques, tambores, e você vê a igreja evangélica com as mesmas roupas dançando, é o mesmo espírito que está operando ali, a mesma coisa. A igreja do pastor Carlos Lages, lá em Santos, Cubatão, Santos, eu estive lá pregando e um dos pastores disse que do Rio de Janeiro foi um pregador pregar lá. E quando ele pregou, o pessoal dançou e caiu e falou língua e chorou e foi arrebatado em espírito. Foi um avivamento na igreja e mais tarde, na oração, tinha pastores desmaiando, caindo, cheio de poder, falando língua. Ele abriu a camisa, mostrou cordões que ele tinha no pescoço e disse: eu sou da Umbanda, os espíritos vieram comigo, essa operação que vocês pensam que é do Espírito Santo é da Umbanda. Então, para que ser intolerante? Muitas das vezes, as pessoas vão em algumas igrejas e sentem o coração cheio de Deus, e vão na igreja evangélica e ficam possuídos por espíritos, que já estão lá dentro aguardando para dar o show, entendeu? Mas não vou entrar nesse requisito aí. Então é o seguinte, em quarto lugar, Jesus é o descanso sabático. Em Mateus capítulo 11, versos do 28 ao 30, ele disse: vós que estáis cansados e oprimidos, venham a mim, e venham receber descanso. Né? Eu oferecerei descanso para as vossas almas, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o sábado, que era um dia de descanso, tipificava o Messias, que seria o descanso para as almas das pessoas. Entende? O sábado verdadeiro é Jesus. O sábado apontava para o Messias, não só os sábados, mas outros rituais como o cordeiro, como o sacerdote, tudo apontava para o Messias, entende? Então é isso. Jesus oferece descanso substituindo a necessidade de guardar um dia específico. Guardar um dia não oferece descanso. Uma pessoa atribulada, ele pode guardar o sábado, mas se ele tiver cotado para ser morto, a galera entra na casa dele no dia de sábado e ele morre. Então tem de plantar uma semente boa, mas quem na verdade guarda nossas almas e dá descanso das obras do pecado é o Messias, o verdadeiro descanso. Parece que muita gente não entendeu ainda que o Antigo Testamento é sombra, é tipologia, são metáforas, são coisas apontando para algo melhor. Quando o Messias chegou, ele rasgou o antigo documento, rasgou o véu e agora tem uma nova aliança. Tem algo diferente, que não precisa mais de rituais. Ele fez o último dos rituais, que foi oferecer a vida. Então não precisa mais o ritual de guardar o sábado, nem lua nova, e nem sangue nos átrios, e nem sangue nas mãos, e nem bode expiatório, nada mais de rituais. Agora o Messias é a resplandecente estrela da manhã que nasceu de uma vez por todas na nossa vida. Seria assim na Escritura. Em quinto lugar, os cristãos têm liberdade com dias especiais. Em Romanos, capítulo 14, versos 5 e 6, está escrito que cada pessoa pode considerar um dia mais especial do que o outro, tratá-los iguais. Não faz mais diferença se é sábado, se é domingo, tanto faz. Não importa mais. Se o Messias chegou na tua vida, tudo mudou. Em sexto lugar, o Novo Testamento não ordena guardar o sábado. Não. Em lugar nenhum. Nem apóstolo, nem Jesus, nem ninguém ordenou que guardasse mais o sábado. É o contrário, foi dito para não guardar. Está escrito no Novo Testamento, replicando o que está no Antigo: maldito todo aquele que não permanecer em todos os mandamentos da lei para cumpri-los. Se você tenta cumprir 8 mandamentos e faltar um, você deixou de cumprir tudo, está debaixo de maldição. É por isso que em Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito que for pendurado no madeiro. Se ele nos resgatou da maldição da lei, você volta para a lei, está voltando para a maldição. É assim que está escrito. Outra coisa, lá em Hebreus, que está escrito: não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, os chamados pastores, cães gulosos e lobos devoradores, lobos roubadores, eles costumam dizer que é para ir para um templo físico, não deixar de se juntar num templo. Mentira. O templo físico, Jesus disse que é covil de ladrões, e a casa de meu pai é casa de fala, de oração, é ser humano. Os pais da igreja dizem que os discípulos ouviram ele falando isso no templo e não entendeu, mas quando morreu e ressuscitou e falou do Espírito que habitaria em nós, entendeu que estava falando do corpo humano. É assim que está escrito. Então, o templo lá, os cães gulosos dizem que não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, é para ir para o templo. Mentira!
Pode olhar o contexto. Está dizendo para não deixar a congregação da graça pelas obras da lei, a congregação da lei. Está falando assim, referente à tipologia da graça e da lei, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Ou seja, que depois de conhecer a graça do Messias, voltaram para guardar o sábado, voltaram a fazer circuncisão e a praticar as coisas da lei. É isso. Em sétimo lugar, a igreja primitiva se reunia no domingo. Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16 e 2. É claro que tudo aquilo que for melhor, a tendência é tentarem reescrever uma nova história para poder toldar as águas, para poder manipular as pessoas. Se o Messias ressuscitou no dia do domingo, é claro que o dia do domingo eles ficaram celebrando o dia do sol, o dia do Deus invicto sol, o dia do imperador, não é? E continuam fazendo idolatrias no domingo. Mas a igreja primitiva via que no domingo foi que o Messias ressuscitou. Não tinha nada a ver com o imperador nem Deus Sol. Mas antes do Messias, o próprio Nimrod se fazia o Deus Sol. E olha só, falando em reescrever a história, é um tipo assim, o Messias não nasceu em 25 de dezembro, mas na época do Natal, que o pessoal adora o Messias, eles criaram a história do bispo Nicolau, criando o Papa para que alguém sempre visualizasse o Papa, até o momento que pudesse reescrever essa história. Quando falasse de nascimento, não lembrar do nascimento do Messias, mas do Papa, né? Que a roupa antigamente era verde, mas a Coca-Cola transformou em roupa vermelha. Então, em oitavo lugar, o sábado era uma sombra do que viria. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17, o sábado era uma sombra para o Messias. E você vê, os judeus não acreditaram em Jesus, porque para eles o Messias era alguém que vinha com o poder de Deus para libertá-los do poder dos romanos e de outras nações e torná-lo independente. Infelizmente, quem tornou Israel até um certo ponto independente, em 1948, foi a Organização das Nações Unidas, dando uma quantidade de terra para Israel. Israel não ficou satisfeito, vem ampliando, matando pessoas para tomar terra, né? Porque o Deus da guerra, o Deus que mata criança, o Deus que manda estuprar crianças, adolescentes, o Deus... Pode procurar, está no Antigo Testamento, não estou falando besteira não. Religiosamente sou pastor também, sei o que eu estou dizendo. A minha credencial dada por homens à convenção diz assim, o portador da carteira de identificação está autorizado a ensinar a palavra de Deus, a celebrar cerimônias, batismos, casamento, exéquias e outras atividades inerentes ao ofício e perderá essa prerrogativa desde que se contrariar as doutrinas da Bíblia Sagrada. Eu não estou contrariando. Então eu digo o seguinte, resumindo a história, é sombra. O sábado, ele é apenas sombra. E Israel, eles mesmos não acreditaram que Jesus é o Messias, porque Jesus não libertou eles. 150 anos antes de Jesus, que nós conhecemos dos evangelhos, Bar Koba foi um judeu que disse que o nome dado por Deus foi estrela da manhã para ele, e ele reuniu uns 4.000 judeus, se não me falha a memória, e sacou da espada e lutou. Ele foi morto, mas segundo a história, ele fez milagre, ele ensinou o evangelho, falou sobre Deus, morreu e ressuscitou, e acharam que ele seria o Messias, mas acabou morrendo. E o Messias que nós conhecemos, eles até hoje não consideram o descanso deles, a vitória deles, eles continuam guerreando, não o sábado eterno para eles. Eles não consideram, né? E como é que você, brasileiro, vai guardar um dia que foi dado para judeu, para a memória de judeu, entre Deus, o Deus deles, o Deus da guerra e eles? Não tem nada a ver com você. Mas puseram na sua cabeça isso. Deixa eu abrir aqui um parêntese, olha só. Esqueça tudo que você aprendeu com os seus pais. Eu não estou falando do amor, dos bons costumes, dos conselhos, não. Eu estou falando da tradição oral. Os pais deles, os pais dos seus pais aprenderam errado e transmitiram errado para você. Os seus pais transmitiram errado para você. Você transmite errado para os filhos. Esqueça o que você aprendeu no colégio. Não estão falando a verdade. Reescreveram a história. Tem até vários livros do escritor Gustavo Barroso, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras.
a outra história do Brasil. Ensinaram errado para a gente. Esqueça o que a mídia convencional está dizendo. É tudo comprado. Não é mais a imprensa que era ameaçada para escrever o que eles quisessem. A mídia fala mentira. Quando tem planos do governo para pessoas carentes, é simplesmente ensinado, aconselhado por pessoas para mentir, para dizer que está na miséria para poder receber alguma coisa. O povo é ensinado a isso. As músicas mentem. Os pastores das igrejas falarem a verdade, o sistema cai, a Babilônia cai. É tudo uma mentira que nós aprendemos. As pessoas vivem, respiram mentira e diz, me engana, que eu gosto. Quem quiser a verdade, procure dentro de si mesmo. Procure questionar as coisas, observar, estudar e procure na Escritura. O que a Escritura fala, os homens ensinam diferente. Mas por que, pastor, todo esse engano? Controle, domínio. É através do engano que as pessoas reinam, dominam esse mundo tenebroso, através da mentira. Mas João 8,32 diz que a verdade liberta. E por que eu falo a verdade? Não sou comprado por dinheiro. Esse canal não me deu nada de dinheiro. Não teve nenhum parceiro para me oferecer nada. E eu digo uma coisa. Quem cuida de mim é o Criador. Desde que eu nasci até hoje, é Ele quem cuida da gente. Ele me deu talentos para fazer artes, fazer desenhos. Eu me sacrifico muitas vezes, até muitas vezes doente eu estive, porque trabalhando, desenhando, tive problema com circulação, mas estou transmitindo isso aqui porque é a verdade. O YouTube não aceitaria falar toda a verdade. O Google não aceitaria. Você não aceita. A verdade é dura. A verdade é terrível. As pessoas não querem, mas a verdade, para aqueles que querem, é maravilhosa, é linda e é a porta da liberdade. Mas vamos lá, vamos concluir. Em nono lugar, a nova aliança substituiu a antiga. Em Hebreus capítulo 8, versos do 6 ao 13, está escrito que a graça é uma lei superior que ficou no lugar da antiga, substituiu a antiga. Você tem de escolher. Você tem de ficar com a graça ou com a lei. Se você ficar com a lei, está debaixo da maldição. Se ficar com a graça, está debaixo da bênção. Porque se a lei tivesse resolvido o problema, o Messias não tinha vindo. A lei de Moisés foi substituída pela graça do Messias. Está escrito que a lei veio através de Moisés e a graça e a verdade através do Messias, porque a lei trouxe uma determinada mentira para as pessoas. As pessoas, através da lei, quiseram bênçãos, quiseram tanta coisa, mas enganaram-se a si mesmo. Jesus disse, eu sou o bom pastor, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quando Moisés começou a contradizer os mandamentos que foi dado pelo Criador, então a mentira começou a reinar, o engano começou a reinar. E aí Moisés pega 9 mandamentos, transforma em 613, chamado de Talmud, e começou a contradizer as leis do Criador, que era a lei do amor, de amar a Deus e amar o próximo. Se você observar os 9 mandamentos, que é dito como decálogo, como 10, mas é 9. Do mesmo tanto dos dons e das virtudes do Espírito. Tudo aquilo lá, para não matar, para não cobiçar, para o próximo, é somente amar o próximo. Quem ama não vai fazer mal. Então, era isso. Por exemplo, não matarás é um dos mandamentos baseado no amor para não matar. Mas a lei de Moisés dizia, mas se a mulher foi pega em adultério é para matar. É por isso que botaram a mulher diante de Jesus. Está aqui, ó. Essa mulher foi pega em ato flagrante de adultério. A lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Jesus não falou. Ficou calado escrevendo no chão, depois disse. Talvez ele estava escrevendo no chão assim, dizendo assim, um novo tempo começou. E agora o poder do amor, do perdão. Talvez, eu digo uma conjectura que eu faço aqui, ninguém sabe o que ele escreveu. Mas ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Certamente o olhar profundo de Jesus olhou para a alma. Não tem aquele filme? O filme do motoqueiro fantasma, Ghost Rider. O olhar da penitência, o cara... Ele olha, a pessoa sente os pecados que será punido. Já Jesus certamente olhou para os caras e talvez no olhar profundo as pessoas disse, eu mesmo pequei, eu mesmo talvez tenha pego essa mulher. Foram se retirando, se retirou todo mundo. Então ali estava dizendo que a lei de Moisés não valia mais. Agora era o Messias, era a lei do amor, do perdão, era outra coisa. Será que você que é crente ainda não entendeu? Não é porque já que eu tenho a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo, eu quero fazer o que está no Antigo. Leia o Antigo para entender o Novo. Se quiser praticar, pratica o Novo. É tanto que há muitos Novos Testamentos, só o Novo Testamento, que é o principal.
lembro que assim que eu aceitei a fé no ano de 93, com 17 aninhos, eu aceitei a fé, eu consegui um livrinho branquinho de uma família, era um homem com um menino no colo, uma capinha branca e estava escrito: o mais importante é o amor. É verdade, o mais importante é o amor. Não adianta guardar o sábado e não amar. Jesus falou para os fariseus: se caiu uma ovelhinha de vocês no buraco, no dia de sábado, que não é para fazer nada, você vai deixar no buraco? Não vai. Você tem amor pela ovelha, você vai tirar do buraco. Então é isso. O dia do sábado a pessoa faz o... Era Jesus judeu dizendo que não era mais para cumprir com aquele mandamento, entende? Então, a lei de Moisés já foi substituída. Mas se você quiser ficar com a lei de Moisés, se achar que Moisés é melhor do que o Messias, se achar que os sacerdotes da época de Moisés oferecendo sangue de novilhos e de cordeiros é melhor do que o sangue do Messias, se você achar que o tabernáculo terrestre é melhor do que o celeste, se você achar que o bode expiatório é melhor do que o cordeiro que se ofereceu, se você achar que o sumo sacerdote com sangue alheio entrando uma única vez no santuário, o sumo sacerdote é melhor do que o que entrou uma única vez no santuário e propiciou a eterna redenção, segundo Hebreus, faça a sua escolha. Você tem de escolher o que você quer. Porque se você escolhe os dois, você está sendo polígamo. Está procurando dois maridos, o antigo e o novo. Não, mas o antigo e o novo é a mesma coisa. Não, não é. Não é a mesma coisa. Os mandamentos foram dados para controlar os homens. Por que os países têm leis? Para controlar os homens, era isso. Mas não resolvia o problema do homem. O homem, quando morria, ainda ficava separado no Hades. Mas na hora que veio o Messias levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E as pessoas pensam que é ministérios para serem grandes. Não, é aptidões para servir ao Criador, porque o maior é o Messias. Vamos concluir. Em 10º lugar, o foco agora é no amor, não nos rituais. Em Romanos 13, do 8 ao 10, diz que o amor cumpre a lei. Entendeu? O amor cumpre a lei. E aí você vê em 1 Coríntios 13, 13, Paulo diz, o irmão Shaul diz: agora, pois, permanecem o quê? O sábado, a circuncisão e o sacerdote? Não, permanece agora fé, esperança e amor, esses três, mas o maior é o amor. E agora eu lhe pergunto, quando Jesus disse: quem amar ao Criador de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, já cumpriu com a lei e os profetas. Eu pergunto, ficou alguma coisa clara para você? Você entende que o que você precisa é só amar o Criador e o próximo? Você fazendo isso já cumpriu com a lei. A lei, o sábado está junto. Você já guardou o sábado se você amar o próximo e o Criador. Entendeu? Entendeu? Já cumpriu com a lei. Não, mas é porque o profeta Isaías, não é porque o profeta Jeremias, é porque o profeta Elias, porque o profeta Micaías, é porque o profeta Jeremias, é porque o profeta Malaquias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias. Não. O que eles falaram não importa mais agora. Não, mas eu quero saber, saiba, tá tudo bem, é uma coisa boa, não é ruim não. O que os profetas falaram foi inspirados pelo Criador, foi de Deus, ok. Eu só estou dizendo que isso não vai te salvar. Jeremias falou, você vai ser salvo. Ezequiel falou, Isaías, não importa. A lei e os profetas são cumpridos no único mandamento de amar o Criador e o próximo. Pronto, você já cumpre. Não, mas eu quero fazer ritual. Entende? Jesus falou para a samaritana, o dia já veio, a hora chegou que os verdadeiros adoram o Pai em espírito, no entendimento. Amar o Pai é no entendimento, não é em rituais. Amar o próximo também não é ritual. Chama-se entranha de misericórdia. Mexe com você. Você vê alguém com fome, alguém precisando de roupa, alguém necessitado, carente. Isso mexe com você. Não foi o que Jesus disse em Mateus 24, 32? Quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, então se assentará no trono da sua glória, e reunirá as nações diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e porá os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, e dirá o rei para os que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno que está preparado para ti desde a fundação do mundo, porque guardaste o sábado. Não.
Porque eu tive fome, tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. E quando foi que eu tive necessidade e fiz? Quando você fez para o carente. Então acabou. Amar a Deus é não colocar nada no lugar dele, amar o próximo é quando você puder ajudar alguém. Se você não pode, você conhecer alguém que pode, você dá um toque para ele. E se você não pode, é para alguém ajudar você que está precisando, acabou. É simples e maravilhoso. A igreja primitiva fez isso. Em Atos 4, 31, 32, está escrito que eram unidos. Era um o espírito e a alma da multidão dos que criam. E entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham propriedade vendiam, traziam os valores aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Olha que coisa perfeita. Então, meus queridos, é isso. Se você aprendeu a vida toda que o sábado faz parte da sua vida eterna, não tem importância. Eu não sou inimigo de ninguém. Uma coisa que eu abomino, que eu aborreço, são pessoas que por causa da ideia, da fé que nós temos, porque nós somos pequenas pedras. Quando Jesus olhou para Pedro, para Cefas e disse: Cefas, tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando ele disse: Cefas, tu és uma pequena pedra, e sobre esse grande bloco rochoso que sou eu, edificarei a minha igreja. Ou seja, você faz parte da minha igreja, você também é pedra da igreja. Mas aí Pedro não foi papa, não foi pastor, não foi nada disso. As pessoas costumam, a igreja católica ensina que ele foi o primeiro papa, ele foi a pedra fundamental edificada por Jesus. Mentira. Eu já ouvi vários hebraístas falando sobre isso. E acredito que um padre sério que cursou latim, que estudou hebraico, que estudou o grego, que conhece filosofia, conhece história, não vai fazer uma coisa dessa. Não vai dizer que Pedro foi a pedra fundamental. Ele vai ler no texto que Jesus estava dizendo: tu és uma pequena pedra, um pedaço de pedra, e sobre esse bloco rochoso que sou eu. Eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja é edificada no Messias, não é em sábado, em nada. É no Messias. Então, meus queridos, é isso? Sim. Lembrando aqui, se alguém discordar de mim, eu aceito, não tem importância. Eu não sou o dono da verdade. Eu sirvo no meu espírito ao dono da verdade, mas não sou o dono. Agora, você pode debater comigo a nível de ideias. Não traga para o lado pessoal, porque você não me conhece. Ninguém deve trazer para o lado pessoal. Para o lado pessoal, eu não aceito ataques nem de pai, nem de mãe, nem de irmãos, nem de ninguém. Não aceito. Um irmão meu mais velho, que não é evangélico, eu convidei para o canal um dia desse, ele veio com ataques pessoais sem nem me conhecer. Fomos criados separados. Eu, com 16 anos, fiquei separado dele. Andei viajando e ele viveu a vida dele. Ninguém conheceu ninguém. Eu fui cursar seminário, fui evangelizar, passei a vida toda evangelizando, servindo ao Criador. Ele não conhecia. Então veio com ataques pessoais, eu rebati. Eu não aceito ataques pessoais. Se você acredita no sábado, amém. Se você sentir com a mente aberta, pesquise os textos que eu falei. Mas seja quem for, não entre do meu lado pessoal, porque eu não aceito. E para os que nos acompanham e gostam do nosso trabalho, muito obrigado. Um grande abraço em todos. Diga nos comentários o que você achou. Se quer nos ajudar mais, além da inscrição que você já fez e ativou o sininho das notificações e acompanha em tempo real e diariamente os nossos vídeos, torne-se membro do canal. E vamos mergulhar em algo mais profundo. Tem alguns privilégios, você vai constatar ali. É isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço em todos. Tamo juntos.